Fala, empreendedor cristão, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação estar aqui hoje para mais um programa do Empreendedor Cristão e tenho certeza que vai ser realmente um bate-papo com muita qualidade, porque os convidados que temos hoje realmente são pessoas muito experientes dentro das suas áreas, mas também na vida de negócios também. Então tenho certeza que aqui você vai pegar vários insights, várias coisas importantes para você poder colocar na sua vida profissional e também na sua vida espiritual e pessoal também. Então tenho certeza que vai ser muito bacana e tenho certeza que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, para que a gente possa assim alcançar o maior número de pessoas. Mas hoje eu falei que eu vou ficar aqui só ali interagindo e aprendendo muito, porque eu vou falar para vocês, hoje a gente está com 2 mestres aqui e eu vou passar aqui a vez para ele. Um dos nossos convidados é o Dr. Rogério, está aqui à minha frente. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje e por ter esse tempo aqui disponível para a gente poder ter esse bate-papo. Marcelo, para mim é um prazer. Acho que sempre é bom estarmos falando da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa espiritualidade, né? Porque eu acho que tudo na nossa vida é primeiro Deus, depois família e depois o resto, né? Então quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e esse nome, né, poxa vida, é Empreendedor Cristão. Bacana. Parabéns pela ideia, pelo projeto. Vai ser um prazer estar com você aqui, com o nosso colega aqui do lado, nesse bate-papo que com certeza vai trazer muita consciência para você que tá nos assistindo de casa. Com certeza. Eu falo um negócio para vocês. Segura a emoção. Se tiver algum problema de coração, o nosso médico está aqui, o cardiologista. Pode chamar ele, que com certeza vai poder te auxiliar da melhor forma possível. Ele vai poder falar um pouquinho mais também sobre a parte profissional dele, para você poder conhecê-lo também. E ao meu outro lado aqui está meu grande amigo Tiago. Tiago, seja muito bem-vindo aqui nessa nosso podcast. E tenho certeza que vai somar demais aí para o nosso bate-papo. Muito obrigado, Marcelo. É uma honra estar contigo. Primeiro, a gente agradece ao nosso bom Deus, né, por permitir que a gente possa fazer aquilo que a gente mais ama fazer, que é aprender. Que é aprender todos os dias, compartilhar um pouquinho da nossa história e da nossa essência e daquilo que ele vem construindo ali ao nosso caminho, né? E, camarada, acho que você juntou... Assim, eu não vou falar 2 caras de peso, porque senão a gente vai estar pouco humilde aqui, né, doutor? Mas 2 áreas, acho que as mais importantes que você tem. E são áreas complementares. Você tem um grande vendedor desse lado, com um grande cardiologista, pronto. Né? Se não bater meta, a gente já sabe que... Para onde tem que ir. Para onde que tem que ir, né? E se bater meta também, tem que cuidar do coração para continuar batendo meta, né? Com Mas certeza. é uma honra. Legal, agradeço demais a participação de vocês dois. E eu gostaria de começar também com uma oração, para a gente poder chamar o nosso Deus, para poder participar também aqui do nosso bate-papo. Vamos orar também? Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado ao Pai pela vida, pela saúde. Muito obrigado também por esse momento que teremos agora, Amém. com 2 grandes profissionais, grandes homens de negócios, para que eles possam aqui contribuir, né, com a sua capacidade, com seus conhecimentos, para poder melhorar as nossas vidas de empresários, poder crescer também nos nossos negócios e também ter experiências na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional e também espiritual. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos seus negócios, conceda prosperidade, sabedoria, direção e que todos também possam usar os seus trabalhos também no ministério, ó Pai. Amém, Que Jesus. cada um ali possa, no seu ecossistema, atingir de alguma forma as pessoas que eles têm contato e dessa forma também abençoar e também expandir o reino também para essas pessoas. Amém. É tudo isso que eu te peço e agradeço, por amor a Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Mas eu queria pedir para a produção, ela vai passar aqui um vídeo e a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho do Tiago, né, do Perfeito. funil de vendas, e você, através desse vídeo, vai poder ver, né, toda uma questão ali da parte da empresa e ele também depois vai poder comentar um pouquinho mais. Produção, pode colocar aí para nós, tá? Esse é o Marcos.
marco em que a Funil inicia um ajuste na direção, entendendo quais são as estratégias para chegar aonde de fato tem todo o potencial. Então, quando a gente forma o franqueado, aplicando a metodologia de 16 anos para ele levar esse propósito de transformação, e metodologia nova, modelo de negócio novo e principalmente a relação entre eles, para ele conseguir pegar todo esse conteúdo que ele está absorvendo aqui e conseguir expandir. A minha conexão com a funil de vendas, ela é muito racional pelo propósito de transformar pessoas e empresas por meio das vendas. com metodologia, com contato com os demais franqueados. É maravilhoso pertencer ao maior movimento de vendas do Brasil. A gente teve a oportunidade aqui de ter vários palestrantes que não só falam de vendas, mas falam de mentalidade e principalmente falam de consistência. Tudo que eles estão trazendo com temas e aspectos que lá na frente se somam muito. Então, quando a gente vai num evento como esse, a gente sempre tem um insight diferente, aquela palavrinha que muda tudo. A importância, primeiramente, é ter esse momento de conexão com aquelas pessoas que eu já lido todos os dias, mas que hoje a gente consegue ter esse momento de troca e fazer essa ruptura que pra gente é tão importante. A expansão que nós tivemos a partir de uma ruptura, que fez a gente repensar modelo, repensar vários aspectos, até mesmo produto, fez com que a gente alavancasse, crescesse mais rápido ainda. O nível de preparo que toda a nossa estrutura, que todo o nosso time precisou ter para comportar todos esses novos franqueados que chegaram. Nós criamos a franquia para quê? Para dar voz para as pessoas, para dar voz para esses sócios, para eles serem protagonistas. Então o futuro é divisão para multiplicar. Então meu franqueado vai ser protagonista dentro desse ambiente da rede, ele vai poder crescer com a gente. Muito antes da gente querer crescer o time da franqueadora, eu vou dar a oportunidade para o meu franqueado se desenvolver aqui dentro. É isso aí, produção. Já voltou. Muito obrigado aí. Me fala um pouquinho então, Thiago, que agora a gente está com o pai das vendas, né? Como que é a questão realmente do funil de vendas e trazer aqui alguns insights, né? Que eu acho que é importante para o pessoal de vendas ali, pequeno empresário, empreendedor, que ele possa ali de repente ir direcionando. Perfeito. Marcelo, não tem como falar de vendas sem falar hoje de funil de vendas e sem contar um pouco da nossa história, da nossa essência no mercado brasileiro. Posso falar assim que nós somos o pai da metodologia, do nome funil de vendas, e qualquer uma pessoa que está ouvindo esse podcast aqui, ou vendo esse podcast, já falou de funil de vendas, então já falou de Thiago Pirinelli lá em 2010, quando ainda esse termo não existia no mercado. Se eu for falar para você, eu criei a palavra funil mais D mais venda, eu vou estar mentindo, é lógico, né? Mas nós demos a importância para a junção desse nome. E ele basicamente simboliza o que é o Pipeline Sales, que é um método de mais de 50 anos. A gente remodelou essa metodologia para consolidar uma metodologia 100% brasileira. Então, o funil de vendas, sim, hoje é uma expressão, mas que antes não era conhecido. Então, a gente começou ali em 2010, mercado brasileiro. 2012, oficializamos o nascimento da marca, e que foi assim até um grande marco. Por quê? Em 2 anos, né, de 2010 até 2012, a gente validou muito nosso processo e metodologia educacional. E aí, quando nasce nosso primeiro produto, que era de tecnologia, porque a gente passava lá dentro das empresas e falava assim, putz, os caras têm hoje o método, mas a gente vira as costas e não sabe se eles estão realmente executando toda essa linha de raciocínio. E aí a gente construiu a plataforma, o CRM, né, que é a tecnologia. E com isso nasce o nome funil de vendas. Como? Belo dia, 6 de janeiro de 2012, a gente olha um para o outro ali, um sócio que nós temos, e fala, cara, e aí? Como que a gente vai construir isso? Aí ele falou, pô, cara, tem uma ideia aí de um software, vamos desenvolver junto isso e tá tudo certo. Falei, pô, legal. E ele me perguntou, como que vai ser o nome disso, Thiago? Eu falei, cara, funil de vendas. Não é possível, meu, já estamos batendo muito nesse termo aí de mercado e vamos para frente. Aí ele falou, cara, não é possível que não tenha ainda esse nome no mercado. Marcelo, doutor, adivinha o que aconteceu? Fomos no Google, procuramos lá funil de vendas e apareceu cláusula não encontrada. Cláusula não encontrada. Aí falou, pô, tem alguma coisa
diferente aí. E aí, como a gente já trabalhava com marcas ali, Marcelo, a gente foi até um olhar ali rápido do NPI, estava livre. Fomos até o FAPESP, né, que é o registro.br, livrefunildevendas.com.br. Fomos lá. Então, estamos construindo aí. É nosso. Né? Ninguém até hoje, né, pegou esse negócio, então é nosso. E aí foi. E aí, em 2012, nasce oficialmente a marca Funil de Vendas no mercado brasileiro. Tá? E a gente tinha, e tem até hoje, um grande propósito, que é de transformar pessoas e empresas por meio das vendas. História, né, uma história longa, uma história curta. Nós, vamos lá, crescemos nesse meio tempo, consolidamos nossa área educacional. 2023 nasce o nosso modelo de franquia, né, que inclusive tu estava lá numa das nossas turmas, que, né, como comum ali tem o sócio Guilherme, que é o camarada da expansão, lá o diretor da expansão. E aí dali para frente, novembro de 2023, janeiro, a gente vende a nossa primeira unidade, e hoje nós estamos com 59 franqueados no Brasil. Então, assim, essa é uma história que marca, obviamente, né, o mercado de vendas brasileiro, porque não é todo dia que nasce um termo, principalmente um termo que é criado por brasileiros. Acho que o brasileiro, o empresário brasileiro, ele assim, é um vencedor, mas ele olha muito para fora, né? Olha muito para o mercado de fora, pouco valoriza o mercado interno. E, gente, nós temos aqui mentes brilhantes no Brasil, né? Mentes criativas assim ao extremo. Acho que Papai do Céu abençoou muito a gente, né, com uma mente criacional também. Legal. E essa é a história, né, da Funil de Vendas no mercado brasileiro. Mas antes de você responder aquela pergunta que eu falei para você, eu queria fazer uma pergunta também, mas depois do doutor você responde. Perfeito, tá? perfeito. Que seria o seguinte: todo mundo tem dom de vender? A venda, ela é muito importante? Não, é importante. E aquela venda lá, mas a pessoa não gosta de se reconhecer como vendedor, né? Que era aquela profissão que todo mundo não queria. Banal, meu filho vai mandar, mandar ele para vender alguma coisinha e já tá bom. Depois segura um pouquinho. Vou segurar meu coração aqui, hein, doutor? Segura. Agora, doutor Rogério, queria que você pudesse falar um pouquinho, né, da sua trajetória, né, para as pessoas também poderem conhecer um pouquinho melhor, né, sobre o seu trabalho, e também dizer que, além da parte médica, né, você também tem um trabalho que envolve a questão também de negócios, parte emocional. Queria que você também trouxesse esse contexto para nós também. Legal, Marcelo. O Dr. Rogério Silva, conhecido como cardiologista das emoções, ele nasce lá em 2012. O início da carreira foi como agente comunitário de saúde. Aquele cara que visita as famílias em domicílio, mas na roça, zona rural. Pedal de 12 km para trabalhar. Nesse período eu trabalhava e estudava, estava concluindo ali o ensino médio. Eu venho de uma família muito carente, Nordeste, sertão, seca, miséria, fome, perdas, traumas. E nasceu ali em 2012 o sonho de cursar medicina. Mas sem nenhuma condição física, econômica, psicológica e emocional. Mas nasceu de alguma forma isso no meu coração, porque eu, como agente comunitário de saúde, eu olhava para os médicos, os quais eu tinha contato, e eu falava assim, caramba, mano, olha isso. Eu vou ser um cara desses. E quando eu comentava isso com as pessoas, todo mundo ria. Afinal de contas, eu ganhava R$175 por mês. A mensalidade de uma faculdade naquela época custava R$2.300. Então todo mundo me chamava de maluco. Meu pai nem casa própria tinha. Então a gente era paupérrimos. Mas esse sonho nasceu no meu coração e eu fui galgando todo esse processo. Sempre fui muito dedicado. Em 5 anos depois eu estava dentro da faculdade de medicina. Com 86 aprovações em concursos públicos, que foi o que me deu as condições financeiras para entrar dentro da minha faculdade. 6 vestibulares. Não tive condições de entrar numa faculdade pública porque a minha formação ela não era o suficiente para isso. Então não tinha condições. E para você ter uma ideia, para mim concluir o ensino médio, eu pedalava 34 km todos os dias para estudar.
Então só aí você consegue entender a dificuldade que eu tive na formação e no preparo para entrar na faculdade de medicina. Mas eu sempre fui dedicado, estudava, coleciono hoje 86 aprovações em concursos públicos, cheguei a me inscrever no Guinness, mas por condições financeiras que na época eu tinha que autenticar todos os editais, todas as convocações, pagar uma taxa, eu acabei desistindo disso. Mas eu desconheço alguém que tenha 86 aprovações em concursos públicos dentro das vagas hoje. Não é classificação, é dentro das vagas. Entrei na faculdade de medicina, 6 anos, trabalhando em 3 empregos, 120 horas por semana, aí já como técnico de enfermagem, que foi a profissão que eu galguei durante o processo. E aí falei, tenho essa faculdade de medicina, vou fazer o quê? Vou ficar como clínico geral? E aí tem uma história interessante, se me permite contar, mas eu acho que é muito relevante. Terminei a faculdade, adiantei a colação, porque eu precisava trabalhar, e fui fazer plantão numa cidade chamada São Francisco do Guaporé, quase divisa com a Bolívia. E ali eu peguei uma criança de 6 meses. E essa criança faleceu comigo. Eu falei assim, não vou continuar aqui. Preciso buscar mais conhecimento. Aí vim para São Paulo, fiz clínica médica, depois cardiologia. Dentro dessa formação aí, como sempre fui muito dedicado, eu consegui me estabelecer dentro do Hospital do Coração de São Paulo, dentro das maiores equipes de cirurgias cardíacas do Brasil. Sem dúvida, era a maior do Brasil. A gente operava mais de 50 pacientes por mês. E eu coordenava toda essa operação, toda a parte clínica dessa equipe. O saudoso professor Dr. Enio Búfalo, que foi meu grande mestre e mentor. E concluindo a residência ali de cardiologia, assumindo depois a parte clínica da cirurgia cardíaca e da cardiologia dentro do Hospital do Coração de São Paulo. 2 anos depois eu me retirei da equipe do professor e criei minha própria equipe. Então hoje eu tenho uma equipe junto com uma sócia e com outro cirurgião dentro do Hospital do Coração de São Paulo. A gente tem um movimento bem legal, a gente traz pacientes do Brasil todo. Só que na minha prática clínica, eu vi uma grande deficiência da medicina. Porque eu aprendi dentro da faculdade, dentro da residência, a olhar para o ser humano só, sabe? Mas esquecer da história, da experiência, da vida, da questão espiritual. A gente sempre, o médico tradicional, ele olha para você, você está com uma dor no peito, eu vou te pedir os exames, toma esse remédio, acabou. E eu vi que isso estava faltando. Então eu comecei a estudar um pouco mais, publiquei um grande trabalho, quase 500 mil de pessoas, mostrando que os problemas emocionais que a gente adquire na vida impactam diretamente o coração. Na verdade, essa pesquisa ela corrobora dados internacionais que mostram que esses problemas emocionais, seja depressão, seja ansiedade, os traumas, burnout, eles adoecem mais o coração da gente do que os fatores tradicionais que nós temos, como diabetes, obesidade, sedentarismo e tabagismo. E isso ficou muito claro para mim. Eu falei, então, poxa vida, preciso olhar esse ser humano como um todo. E aí foi onde nasceu o desejo de expandir os meus conhecimentos e buscar outras formações. Aí fiz neurociência, fiz psicologia, fiz todas as formações de coaches que você imaginar, porque eu sempre fui muito estudioso e eu queria entender, sabe? Preciso entender. Quando se fala de vendas, eu quero saber. Quando se fala de coach, eu quero saber. Quando se fala de picaretagem, eu também quero saber. Quero saber o que é verdade dentro de tudo isso. Então eu estudo muito, eu leio uma média de 50 livros todos os anos. Eu tenho 3 livros publicados, um inclusive é um best-seller. 6 dias consecutivos na Amazon Brasil como o livro mais vendido, foi o último lançado agora em março, que se chama A Dor que os Exames Não Mostram, que é justamente essa filosofia que eu trago. Que quando o exame está alterado, como meu pai dizia, o ladrão já roubou, agora que você vai fechar a porta. Então esse olhar, né, um pouco mais amplo, mais completo, de entender a vida, a história da pessoa, a espiritualidade da pessoa, de entender a colocação dessa pessoa e olhar para ela como isso, como um todo, não só como um ser humano, como um coração. Me trouxe também a desenvolver o treinamento FIRE, que é um treinamento sobre saúde mental,
que eu dou para empresas, para público geral, e escrever um pouco mais sobre isso. Né? Hoje também eu estou nas mídias sociais, aí hoje acho que tem mais de 15 milhões de views todos os meses, YouTube, TikTok, Instagram, também levando esta mensagem, né? Que Bacana. o coração não é um órgão, Bacana. não é uma máquina. O coração sente, o coração armazena, Legal. processa. E doutor, depois você me responde. Há vendas nesse percurso todo da sua trajetória, na faculdade, nos negócios hoje também, ela faz parte da sua vida? Sem vendas não tem sobrevivência. Então a gente volta Você que é médico, está Olha. assistindo, precisa entender isso. Exatamente. Tiago, me diz uma coisa, aquelas perguntinhas, né? Boa. Antes de você responder, eu queria até mostrar aqui, eu ganhei um presente aqui, ó, do Tiago, o maior movimento de vendas do Brasil. Vale muito a pena, eu vou ler. Vale muito a pena. Eu vou deixar na descrição aqui do YouTube também, para você poder, depois você me passa um link. Sim, Para a gente poder ver onde que o pessoal pode adquirir esse livro, que vai te ajudar bastante aí nas suas vendas também. Mas, Tiago, vamos então para aquelas perguntas. Vamos lá. Eu sei que cada pergunta seria um programa. Sim, Mas sim. resumidamente, Vamos fechar traduzir isso de forma simples, né? A gente costuma falar, se não for simples, não funciona. Primeira questão, vendas é um dom? Não, de bate pronto já, né? Vendas não é dom. Dom de você falar bem, de você se expor, de você conduzir uma conversa, chama eloquência. E eloquência você pode desenvolver, né? Até mesmo num curso de oratória, né? Trabalhando ali ferramentas da oratória ligados à comunicação. Então não adianta simplesmente o camarada chegar, fazer uma baita de uma reunião, apresentar ali todo um contexto de projeto, produto, serviço, deixa ali a outra parte empolgadíssima, falando assim, olha, agora me passa então uma proposta. Ele fala, olha, eu vou te passar uma proposta no seu e-mail ou no seu WhatsApp, beleza? Beleza. Dá um dia depois e nada, 2 dias depois e nada, 1 semana depois e nada, aí o camarada é pego lá no farol, chegando em casa falando, putz, esqueci, meu amigo, de passar a proposta. Aí ele simplesmente manda um áudio, né? E aí, recebeu minha proposta? Dá uma de mentiroso também. O que a outra parte vai falar? Claro que não. Claro que não. Aí ele ainda até fala assim, pô, deu pau no envio aqui do WhatsApp ou deu pau no e-mail. Então assim, vendas não é dom. O que adianta ele falar super bem, mas se ele não executar o processo? Então o que é vendas? Vendas é resultado de um processo. E eu já vi pessoas, às vezes, que não é tão habilidosa na comunicação, mas ela faz um processo direitinho. Sim, e às vezes sim. ela tem um resultado considerável. Sempre. Imagina assim, doutor, Marcelo, uma indústria, onde a matéria-prima dessa indústria chega, né, caminhão, ele coloca ali para dentro, processa essa informação, qualifica, né, separa os materiais, os insumos, processa na máquina, no final sai o produto final. Né? Sai uma caneca dessa, sai um microfone desse, enfim. Então, o processo fabril, ele tem que ser muito bem orquestrado. Por quê? Pode entrar melhor matéria-prima. Mas se não for processado, se não entrar na máquina certa, nesse primeiro momento, se não for conduzido para um próximo estágio fabril, não vai sair a matéria-prima convertida em produto final, em serviço final. Não vai. Vendas é a mesma coisa. Entra o lead, o prospect, o cliente que já passou um dia. Só que se não for feito de fato as etapas de um funil de vendas, não sai contrato lá no final. Então não adianta você entupir aqui a boca do teu processo comercial com as melhores matérias-primas e querer, né, que o outro lado saia o resultado final sem processar tudo isso. Não adianta. Então vendas é resultado desse processo. A pessoa não precisa falar bem, a pessoa precisa ter coração. Eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que talvez a audiência também vai se interessar. Você falou que vendas não é dom, e eu concordo em gênero e grau, porque eu não conseguia nem me comunicar. Imagina que a minha graduação e os meus estudos que me trouxe isso. Então eu acho que o ser humano ele pode ser aquilo que ele quiser ser.
Mas existe... A crença é importante na venda? Total. Processo, ele é... Vamos lá, ele é mandatório. Mas se eu não tiver o estado emocional também do vendedor, que isso a gente chama de cultura. Né? Cultura, como é que eu construo uma cultura? Processo executado de forma contínua vira ritual. Ritual estabelecido constrói-se cultura. Então, eu quero uma empresa que tenha uma cultura de vendas onde o vendedor vai lá e bate meta, mas eu não tenho processo. Eu desconstruo o que é um ritual e é uma cultura. Então, qual é a importância do estado emocional do vendedor? Ele pode ter o melhor caminho, que esse é o processo. O melhor caminho, a melhor jornada, as melhores ferramentas. Né? Ele pode ter assim todas as técnicas. Técnicas. Imagina que você está assim, numa estrada, tapetinho. Você tem uma Ferrari nas tuas mãos. Tá? A melhor ferramenta. Só que eu pergunto para você assim, olha, por que tu quer ir lá no final dessa estrada? Você fala, não sei. Não vai importar se é a Ferrari, se é um Fusca, se é uma bicicleta, se está a pé, se a estrada é boa, se a estrada é ruim. Você não sabe por que você quer chegar do outro lado. E o que nos move do outro lado é uma meta onde a gente busca essa visão do que eu quero lá no final da estrada. É isso que vai engajar e motivar o camarada a estar. Então sim, processo ele é extremamente importante, mas sem o emocional o camarada não sai de casa. Ele não faz, ele não cumpre. Tiago, sim, isso é até título de pesquisas que eu fiz hoje. Hoje 30% de todo mundo que trabalha tem burnout, tem sinais e sintomas de burnout. Em média, 12% de quem trabalha hoje, em especial com vendas, tá? tem sinais e sintomas de depressão. E a gente sabe, para cada pessoa com diagnóstico, nós temos uma que tem sinais e sintomas e não tem um diagnóstico. Isso sem contar que 60% da população que trabalha hoje vive ansiosa e estressada. Sim. E aí, como fazer fazer a gestão tudo dentro desse processo de vendas? Porque, não sei se eu sempre entendi que venda é energia. Se a pessoa estiver ali meio... não vai conseguir passar aquele, sei lá, a essência do produto que ele está vendendo, né? Eu acho que é um desafio isso hoje. Demais, porque assim, voltando, né? Não adianta você ter a melhor ferramenta, a melhor estrada, o melhor caminho, o melhor processo, se o estado emocional do vendedor não tiver propício a ele, né, de fato querer entrar no veículo e conduzir. Ele não vai ter a motivação para isso. A gasolina. Né? Mas aí também entra um papel fundamental do líder ali também, né? Com certeza. Agora, líder não é só o AUE. Né? eu entendo que tu é coach. Mas não é só estourar a bexiga. Não é só, vamos! Não. Motivação barata. Motivação, assim, se a gente olha a motivação por motivação, o que te motiva? É muito mais a referência externa do que o estado interno da pessoa. Agora, o que engaja ela são as conquistas internas. Então, a gente tem lá aquela famosa, né, a tríade ali, o poder da crença. Tudo começa por uma crença. Você acredita que aquilo é bom para você e que você vai, né, buscar um bom resultado para aquilo. Depois que você acredita, você vai e faz, que são as ações. Depois que você fez, gera o resultado. E o resultado realimenta suas crenças. É na intersecção entre o resultado e a crença que gera motivação. Por quê? Pô, deu certo. Eu acredito cada vez mais que vai dar certo. É mais ou menos assim, ó. Eu vou trazer um rápido relato nosso, né? A gente lê ali o maior movimento de vendas do Brasil. Quando surgiu essa frase, o maior movimento de vendas do Brasil, Marcelo, chuta quantos franqueados nós tínhamos? Nenhum. A gente tinha 2. Tá bom. Já tinha um movimento. Tava na mente. Começando na mente. Já começou na mente. A gente tinha 2, né? E a própria palavra fala, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. Exatamente. Então ali nós já éramos, nós mentimos, mas nós já projetávamos que seríamos o maior movimento de vendas do Brasil. Entramos na BF. Por volta ali da 12ª franquia, a gente deu entrada na ABF. Hoje nós somos... Explica aí pra gente. A BF é a Associação Brasileira de Franchise. Hoje nós somos a maior franqueadora de educação comercial do Brasil, registrada na BF. Ou seja, lá atrás, há 2 anos, vai fazer 2 anos e meio agora. 2 anos a gente já projetava isso. O vendedor é a mesma coisa.
Né? Por que ele vai percorrer ali o mês dele sem um grande alvo, sem um grande desejo de chegar do outro lado? Ele vai receber as melhores condições, mas ele não vai simplesmente sair do lugar. Por quê? Porque ele não deseja isso. Deixa eu colocar o Marcelo aqui numa sinuca de bico, gente. Olha lá. E ó, essa Isso pergunta pode, também serve para a audiência, tá? O que você preferia hoje? Ser um vendedor ou um concursado? Essa é aquela pergunta que eu comentei com ele, que muitas pessoas às vezes falavam de vendas, né, com maus olhos, né? E hoje, doutor, você sabe que eu falo, eu tenho um filho estudando nutrição. E aí eu sempre falo para ele, filho, não é só a parte técnica. Se você puder colocar a parte de vendas e de comunicação, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Então, hoje, olhando do que é a minha trajetória, eu falo vendas. Então, assim... Pro Thiago, a gente não vale perguntar, né? Não vale. Não vale. Eu vou agora apimentar a pimenta, tá? Vamos lá. Hoje, doutor, você se considera um dos caras mais tops do mercado brasileiro? Na tua Olha, área? assim, eu acho que eu sou o único cardiologista que enxerga o paciente de uma forma diferente. Tanto que o meu posicionamento é, eu sou o único cardiologista que entende o paciente não só como um coração. Que enxerga o paciente como um todo. Assim, eu acredito que eu seja um dos melhores, mais bem posicionados e que mais fatura como cardiologista do Brasil. Perfeito. Alguém teve que vender, né, a tua inscrição na faculdade. Ó, imagina que eu tenho 86 aprovações em concursos públicos. Desde Tribunal Superior Eleitoral, Ministério da Justiça, Polícia Federal, não Federal, Rodoviária Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Polícia Militar, e eu não estou trabalhando como concurso público. Alguém teve que vender a matrícula na faculdade para ti, doutor. Então, assim, a vendas, já respondendo você, Marcelo, vendas é uma das profissões mais antigas que se tem no mundo. Né? Começou com escambo, uma troca, né? Eu troco 1 quilo de sal por essa cabra aí, esse cabrito aí, me dá aqui. Então, assim, por ser uma profissão muito antiga, ainda vem com muitos costumes, né? Paradigmas para serem quebrados. E aí a gente tem a velha frase: não deu certo na vida, virou um vendedor. Então já começa aí, né? O drive na mente. Pô, não deu certo, virou vendedor. Vendedor é o cara charlatão, é o cara chato, é o cara que liga, é o cara que... Pô... Mas esse cara normalmente não vende tanto, viu? Não, esse cara é muito hoje chato. Não mais, hoje cara não mais. Porque assim, eu penso comigo, se o cara que me liga 1, 2, 3, eu já falei assim, amigo, eu não quero. Cara, quando ele liga a segunda vez, eu não atendo mais. Já aquele cara que prospectou, que gerou uma conexão. Sim, entendeu o momento. Que entendeu o momento. Serviu no momento. Sim, eu acho que esse cara é o cara que está faltando no mercado hoje. Sim. O camarada que vai cumprir cadência, vai entender de fato o que se passa dentro do processo. Porque, de novo, não adianta ter o dom de falar bem, tem que cumprir o processo. Então, vendas, sim, não é dom, é resultado de um processo e no final das contas é ajudar uma pessoa a tomar a melhor decisão que seja boa para ela. É como se tivesse alguém numa encruzilhada e ele precisasse chegar em algum lugar. Ele pergunta para você, qual que é o melhor caminho que eu vou? Então, você tem que ajudar ele a orientar pelo momento de vida dele. Né? E no final das contas, assim, um bom vendedor, o que ele faz? Ou ele vai cumprir esse processo de forma empírica, né? Ele já executa, não tem nada controlando ali a eficiência dele, como é hoje, por exemplo, um CRM, né? Que controla a eficiência das equipes comerciais, ou ele de fato vai passar por todo esse controle, esses mecanismos de controle. Então ele vai entender quantos ele abordou, quantos avançaram, quantos ele perdeu, né? Ele vai olhar o funil de vendas dele cheio, vai entender qual movimento que eu posso fazer, se eu vou priorizar quem está mais lá na frente nas negociações, quem está chegando agora. Então ele conscientemente ele vai executar. E aí perde-se esse papel do vendedor, meio que é o cara que tem muito gogó, mas não segue nenhum processo. Amigos, esse nosso papo aqui está bem legal, orientado aqui na parte de vendas, mas eu sempre trago aqui a questão, né, cristã, né, de ser um empreendedor cristão, né? Doutor, assim, na sua jornada, né, de muitas dificuldades, né, que você trouxe aqui para nós, né, da sua vida, e
qual o momento, né, que você teve realmente um encontro com Deus, assim, resumidamente, e como que você vê Deus hoje no seu dia a dia dos seus negócios, porque você está lidando ali diretamente também com vidas, né? Você me explicou um caso, uma vez a gente almoçando junto, né, que tem pessoas às vezes que não têm uma condição financeira de fazer uma cirurgia e precisa daquela cirurgia para poder sobreviver, né? Então tem toda uma gestão ali que você também tem que lidar no seu dia a dia, né? Marcelo, eu acho que isso é um ponto muito importante e é algo que eu venho trabalhando muito e estudando muito hoje. Inclusive, nós temos hoje já, agora no mês de maio, Harvard. Olha, isso sempre foi um tabu para a medicina. Espiritualidade, religião, não se mistura com ciência. Mês de maio agora, mais de 800 profissionais se reuniram em Harvard para estudar como melhorar a questão da ciência com a fé. Ou seja, isso já começou a mudar. E o que a gente vê na prática, no dia a dia, é que pessoas que acreditam em Deus, que têm uma religião, que frequentam uma igreja, essas pessoas elas vão mais seguras, seja para encarar a doença, uma cirurgia e a recuperação. E nós temos estudos provando que a recuperação dessas pessoas é melhor. Nós temos estudos mostrando que essas pessoas adoecem menos. Quando se fala de doença cardiovascular, uma pessoa que frequenta, e aqui não entra só a questão espiritualidade, porque muitos estudos falam-se, não, mas a gente não pode falar de religião, a gente tem que falar de espiritualidade. Espiritualidade protege sim, mas todos os estudos foram feitos com religião. Ou seja, a pessoa que vai para a igreja, quanto mais ela vai para a igreja, mais protetor é. Chegando a 32% de redução de risco de um infarto e um AVC. Chegando a 30% de redução de risco para mortes por qualquer outras causas. Isso sem contar na questão protetora, quando a gente leva para a questão de estilo de vida, hábitos prejudiciais como tabaco, álcool, relacionamentos. E a religião, que quando eu falo religião, estou falando de uma questão espiritual, para mim ela sempre foi fundamental. Eu me tornei adventista aos 19 anos de idade. E foi essa fé que me fez entrar na faculdade de medicina. Isso é algo que jamais vou esquecer. Porque quando eu fui fazer a matrícula da faculdade de medicina, eu não tinha o dinheiro da mensalidade. E eu não tinha um fiador. Primeiro, como alguém em sã consciência, e eu procurei até o prefeito da cidade na época para ser meu fiador, mas ninguém quis ser. Cara, eu ganhava R$ 2.200 por mês em 3 empregos, trabalhando. Eu ia fazer medicina em período integral. E eu não tinha o dinheiro da mensalidade. Afinal, eu tinha que me deslocar. Eu pagava 2 aluguel, porque eu trabalhava na capital e no interior. 2 empregos no interior e 1 na capital. Ficava 15 dias na capital, 15 dias no interior. E 2 aluguel, transporte. Então, eu gastava ali uns 80% de tudo que eu ganhava. E eu tinha que ajudar meus pais. E aí eu dobrei meu joelho e falei assim, meu Deus, eu passei no vestibular. Como que eu vou fazer essa matrícula da faculdade? Como que uma pessoa em sã consciência, sem fé, sai de casa, sem o dinheiro da matrícula da faculdade, sem o fiador, para fazer uma matrícula de um curso de medicina, que hoje custa mais de R$1 milhão, sem um centavo no bolso, sem o fiador, eu saí de casa. Eu passei no banco, peguei um cheque, sem fundo, porque eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu vou. Todo mundo me chamava de doido. Todo mundo falava assim, Rogério, o que você vai fazer, cara? Você não vai conseguir, eles não vão fazer. Não tem como você fazer uma matrícula na faculdade que custa R$2.300 se você não tem nem o dinheiro da matrícula e muito menos o fiador. Eu fui. Sentei no banquinho. Ela conferiu minha documentação. Falou, tá tudo certo. Cadê seu fiador? Eu olhei e fui muito sincero. Falei assim, moça, eu não tenho fiador. Ninguém quis ser meu fiador. Ela falou assim, isso aqui é uma faculdade privada. Se o senhor não entende, precisa de uma garantia. E como que você vai pagar a sua faculdade? Eu falei, isso não é problema seu, é problema meu. Mas eu vi que você trabalha em 3 empregos aqui. Eu falei, sim, como é que você vai trabalhar em 3 empregos e estudar medicina em período integral? Não é problema seu, é meu. E eu não vou sair daqui enquanto vocês não fizerem minha matrícula. E fiquei. Uns 30 minutos depois, ela voltou e falou assim, autorizaram sua matrícula. Eu não tinha o dinheiro, eu não tinha o fiador.
Eu assinei um cheque que não tinha fundos. Na segunda-feira, um ortopedista, Dr. Rodrigo, estiver nos assistindo, lembro até hoje, eu trabalhava com ele. Ele falou assim, você fez a matrícula na faculdade? E eu falei, sim, doutor. Ele falou assim, vai sair uma graninha pra você aí das cirurgias. Eu vou te dar um pouco a mais. Aí eu, cara, vou pagar minha primeira mensalidade, ou seja, eu consigo garantir o contrato de 6 meses. 2 meses depois saiu o FIES. Nunca na história da faculdade saiu financiamento do FIES no mês de março. Os 6 anos que eu fiquei na faculdade. Todos era setembro, outubro e novembro. Só no ano que eu entrei na faculdade. O cheque eu cobri, atrasei a segunda mensalidade, veio o FIES, eu financiei. Fé. E desde isso, essa foi uma das principais experiências. A outra experiência foi logo em seguida. Tinha uma matéria chamada neuroanatomia. Essa matéria é toda aos sábados, 100%. 30% da nota é presença, 70% é nota. Falei, eu não vou. Por questões religiosas, filosóficas, eu não vou. Felizmente eu não vou. Falei assim, então você já vai estar reprovado. Eu tinha FIES, eu não posso reprovar. Eu falei, Deus vai dar um jeito. Um dos sócios majoritários da faculdade tinha um filho adventista. E ele falou assim, não, vocês dá um jeito, esse pessoal faz uma prova no horário alternativo, dá nota para eles de 7. Ou seja, para conseguir passar na matéria, eu tinha que tirar 10. E tinha eu e mais 2 adventistas. Os 2 conseguiram. E assim foram muitos milagres. Assim como eu vejo milagres diariamente de pessoas, independente de religião, que vão para uma cirurgia e falam assim, doutor, vai dar tudo certo, eu acredito em Deus que vai dar. E dá. E quando eu ouço uma pessoa falando assim, doutor, que Deus, sei lá, seja lá o que acontecer, está acontecendo. Ou quando uma pessoa é uma pessoa negativista e fala assim, eu vou morrer nessa cirurgia. Morre. Já morreu, já. Nossa. Antes de entrar na mesa já. Então a fé não é só uma questão de essência, de ser parte do ser humano, porque eu acredito que nós somos um ser espiritual, somos corpo, alma e espírito, e uma quebra dessa conexão, eu acho que falta na vida da pessoa, e isso adoece, e os estudos provam isso. Então eu acho que é algo essencial, seja nos negócios, seja na família, seja na saúde. E eu acredito que não tem como ter sucesso em nenhum dos campos, inclusive na venda, se você não for um cara firme, saudável, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Legal. Esse tripé, ele é imprescindível em qualquer. O cara que falhar em um deles, vai falir a empresa. Legal, muito marcante aí a trajetória, hein, doutor? E aí, Thiago, como esse Deusão fez e faz a diferença aí? Cara, eu quebrei 7 vezes, né? 6, na verdade. 7ª empresa é a Funil de Vendas. Eu quebrei quebradinho mesmo. E assim, o que eu vejo hoje? Né? Eu quebrei porque faltava processo, mas a Funil, a mudança para já começar a ser funil de vendas foi na época da minha conversão mesmo. Foi há 16 anos, me converti, inclusive já a minha história lá, eu sou fruto da Rede Cristã de Empreendedores, que é um projeto do Bola de Neve. E quando a gente começa a entender que, cara, se você não tiver fé naquilo que Deus pode fazer na tua vida, você vai começar a ver qualquer pedra como uma montanha gigante. Então, tô ouvindo a tua história, né, doutor? Não tem como um empresário, não tem como um empresário empreender sem fé. A gente tem ali os profetas, a gente tem os mestres, nós temos os pastores, né, os apóstolos, nós temos essa galera. O empreendedor é o profeta, é o mais profeta de todos, porque ele vê uma coisa que não existe, ele traz para si algo que nem ele imagina, nem as outras pessoas imaginam. Mas ele entende que se ele não faz isso, né, num dado momento, ele é taxado como um louco. Quando dá certo, ele é visionário, né? Muitas vezes. Nossa, ele é louco.
Quando dá certo, ele é visionário. Então, quando a gente olha o contexto de Deus no mundo dos negócios, hoje eu vejo que realmente não tem como a gente apartar uma coisa da outra. Né? Desde o princípio, Deus ele fundamentou o negócio, a profissão. Se a gente pega lá Gênesis 2,15, né? Deus colocou o homem no jardim para que ele plantasse e cuidasse. A primeira profissão do homem foi empreender, cara. Né? O primeiro ato do ser humano foi empreender, foi cuidar, foi plantar, foi expandir, foi escalar. Né? E o empresário ele tem que ter esse olhar sobre fé e sobre aquilo que ele faz. Porque tem hora que não vai dar certo. Tem hora que não vai dar certo. E assim, existe o contexto do mundo dos negócios, né, sobre resultado. Pô, todo empreendedor ele busca um resultado. Né? Só que todo empreendedor cristão ele busca duas coisas. Não somente o resultado, mas ele busca o fruto. Quando você entende que Deus está no meio do teu negócio, né, tá à frente da tua empresa, tá como o teu Senhor, o teu Salvador, o teu diretor, o teu guia, o teu CEO, cara, e você coloca fala assim, ó, Deus, tá aqui, ó, eu vou fazer, minhas mãos vão fazer, só que eu preciso de você, porque tem dia que o dinheiro vai... As portas que eu não consegui abrir, Senhor, abra. Tem dia que o dinheiro vai ser escasso, a única coisa que vai te manter firme é o propósito de um dia entender assim, Deus, eu entendo que isso aqui não é para mim, não é para que eu possa consumir talvez do meu próprio fruto. E aí a gente tem o resultado, que é aquilo que traz o recurso financeiro, mas o fruto, que é aquilo que gera vida. Então hoje eu vejo, por exemplo, o funil de vendas como, de fato, uma igreja, né, onde a gente está pastoreando vidas. Né, onde chega o empreendedor, né, que é o empresário franqueado, chega com dores na alma, né, situações de casamento, tudo. Você acaba tratando sobre outras questões, né? Que ali às vezes até negócios. Né? A gente vai tratar a essência do humano, a gente vai tratar espírito. Por quê? Não adianta o camarada também ter muito resultado e não ter o espírito tratado. Porque senão muito resultado, muita grana na conta é bom, mas daqui a pouco esse camarada está perdido, o casamento dele está destruído. Mas a grande maioria das pessoas, assim, não todas, que lutam por sonhos e objetivos sem um propósito muito claro e sem Deus, se suicidam, falem, perde tudo, né? Casamento, saúde. Assim, na minha opinião, Deus, né, meu Criador, tem gente que não acredita em Deus. Não sei, calma. Eu acredito que eu fui criado com um propósito e que eu preciso exercitar esses propósitos. E parte desse propósito é justamente o que você falou. E eu acredito também que parte do meu propósito é contribuir. É contribuir com a criação de Deus. Ou seja, com pessoas que são semelhantes a mim. No meu caso, por exemplo, eu contribuo não só salvando vidas, fisicamente falando, mas emocionalmente falando e espiritualmente falando também e profissionalmente falando. Eu acho que quando você une esses 4 pilares, puxa vida, eu tenho uma empresa que ela fatura dinheiro, mas ela salva casamento, mas ela salva vida, porque se paga um convênio para esse cara que ele dá direito e salva a saúde emocional dele. Restaura sonhos. A vida espiritual desse cara está dentro do processo da empresa. Né? Embora tem pessoas que falam que você não pode misturar essa questão espiritual com a questão trabalhista. Amigo, não na minha. Não na minha. Né? Não na minha profissão, muito menos eu tenho 2 empresas hoje, uma empresa médica de treinamentos. Amigo, na minha é Deus em primeiro lugar, ponto. Se você não concorda, então não faça parte dela. Perfeito. Exatamente. Se a gente isola isso, né, acaba morrendo um ponto. Né? Pensa assim, nós somos, a própria palavra fala, nós somos luz do mundo, sal da terra. Né? A luz serve para chegar e iluminar alguma coisa para alguém, para ele encontrar alguma coisa, encontrar um caminho, encontrar um objeto, encontrar a si próprio, ou se ver, né, num espelho, quando tudo está escuro, ligo uma luz, me vejo. Né? E o sal da terra para dar o sabor. Então, se nós fomos comissionados por Deus para ser luz desse mundo, que vou te orientar, cara, eu sei que você está perdido. Você está perdido, mas você é a luz daquela pessoa. Por exemplo, no nosso caso, o empresário. Cara, o empresário passa anos, a empresa dele está lá, talvez no pescoço, é o sonho dele.
né? Tanto tempo ele abdicou de esposa, filhos para estar lá, a empresa tá quebrando, cara. E talvez ele encontre na gente o único fôlego ali de esperança de falar, cara, é minha venda, eu não tenho vendas, eu tenho um produto bom, mas não tenho vendas, e aí? E quando você ajusta pequenas coisas que vai fazendo ele enxergar o próximo passo, sendo luz na vida dele, para ele ser conduzido por um caminho que ele fala, uau, pô, agora eu me sinto empoderado de novo, né? Agora eu me sinto com o espírito, né, brilhando de novo. Então esse é o nosso papel como cristãos, sim, como empresários, como empreendedores cristãos. Porque não adianta a gente só ver o negócio como resultado e não dar fruto. Resultado tu ganha, beleza, grana é bom, só que você gasta ela. Fruto, ela gera vida, cara. Você pode não ter R$1 no bolso, mas ser gerador de vida para multidões, cara. E isso, eu acho que esses 2 exemplos que vocês estão trazendo aqui, eu acho que é muito importante, porque isso que você falou agora, Thiago, a gente como empresários, a gente quer ter lucro, né, nas nossas empresas. Precisamos, é necessário. Mas, por exemplo, nos eventos do Empreendedor Cristão, eu sempre comento qual que está sendo o seu lucro para a eternidade com a sua empresa, que são exatamente esses frutos que a gente tem que gerar através das nossas empresas. Não adianta a gente ter somente lucro financeiro e não ter esses frutos acontecendo através da nossa vida e através da nossa empresa. Então, por isso que o empreendedor cristão ele tem que ir além do lucro realmente financeiro, tem que ir realmente trazer esses frutos, né? E aí a gente entra no contexto, né? Já a palavra, né? Porque fala, que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria alma? Isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, Marcelo. Hoje, se você pegar qualquer estatística aí, digita no Google aí, gente. Pode digitar aí, ó. Digita no Google aí. Quantos % de depressão, de ansiedade, de trauma, de estresse, de burnout tem hoje? Das pessoas, dos 100 milhões de brasileiros que trabalham. Se você não tiver uma questão espiritual muito bem estabelecida, que é um fator protetor, e a gente sabe, não que a religião, a fé ou a igreja não cure as doenças emocionais. Eu, inclusive, até publiquei um artigo que saiu em 7 ou 8 revistas aí falando sobre esse tema. Que muita gente está dentro da igreja e está emocionalmente doente. Sim. E a pessoa emocionalmente doente, ele também não prospera em nenhum campo da vida. Sim. Nem espiritual, nem físico, nem emocional e muito menos financeiro. Esse é um ponto importante. Mas a gente sabe que a fé, que a religião, que a espiritualidade, ela é um fator protetor. A empresa que não estabelece isso como uma meta dentro da empresa, ela está perdendo um fator protetor de doença de 30%. Ei, remédio nenhum dá isso, meu amigo. Não existe nenhum remédio na face da Terra que reduza o risco de uma doença cardiovascular de morte de 30%. E você que tem uma empresa que não implementa algo como uma questão espiritual dentro da sua empresa, você está perdendo esse fator protetor. E não custa nada. Sim, fora que cria um movimento também, cria uma essência de mesa. A gente costuma falar assim, mesa, para que serve uma mesa, né? Para comer? Não, para curar. Independente do que tiver aqui para comer, né? A gente vai comer, a comida é só um apetrecho para juntar as pessoas, mas quando você tem tempo de mesa, cara, o que a pessoa tá falando, só dela falar os traumas, os desafios, o problema do casamento, isso dentro da mesa da empresa. Só do fato de falar já botou para fora. Botou para fora, tirou aquele peso, aquele ranço da pessoa. Ela fica mais leve, né? Mas me diz uma coisa, Thiago. Você faz todo o processo de vendas, até também pós-vendas? Porque o que eu vejo hoje em dia em muitas empresas é a preocupação também com vendas e depois ali na parte de atendimento, muita gente, vamos fazer o tráfego pago, vamos gerar lead, mas quando chega ali no atendimento, perde vendas adoidado ali, né? Sim. E aí depois a culpa é do vendedor, a culpa é do gestor de tráfego e não foi ali diretamente do atendimento, né? Perfeito. E uma outra coisa também, doutor, que dentro da área médica, né? Eu vejo que às vezes essa pós-atendimento às vezes não existe assim, né? Às vezes pelo cuidado do paciente, né? Eu acho que essa preocupação igual que você traz, às vezes esse acompanhamento assim que de repente é necessário às vezes e a pessoa até se sente até valorizada e de repente também mantém mais o seu tratamento, né? Marcelo, isso é tão forte dentro da medicina. Primeiro que nós somos treinados
que medicina não é profissão, é sacerdócio. O médico ele já se forma com a ideia de que ele meio que tem que trabalhar de graça. Isso é um ponto importante. É por isso que hoje, presta atenção, gente, hoje, o médico suicida 5 vezes mais do que a população geral. A mulher médica brasileira vive, em média, 20 anos a menos do que a média da mulher que não é médica, da população geral. E hoje qual é a média salarial do médico do Brasil? Dá um Google aí. 93% está gerando em torno de 18 mil reais. Eu pago 6K de convênio hoje. Convênio médico. 4K de escola do meu filho. Acabou meu salário. Se eu fosse ganhar 18 mil reais por mês. Então, se o médico não vende, e vender, a gente tem que vender, só que a gente, assim, o médico ele precisa ter ética nessa questão. Eu não posso ser aquele coach que vende uma promessa. Eu tenho que vender uma realidade, entregar um serviço de qualidade. Hoje, por exemplo, dentro do meu consultório, eu vendo programas de 18, 24 mil, que transformam a vida da pessoa. Coisas sérias, éticas. E quando eu falo isso para alguns profissionais médicos, sabe o que eles falam? Não consigo fazer isso. E dentro você vê a voz dele falando assim, esse cara é louco, o que ele está fazendo? Está deturpando. Só que ele não entende que eu estou entregando para a pessoa algo que vai muito além de uma consulta. Eu estou entregando relacionamento, convivência, transformação, experiência. É um pós, né? O protocolo depois você consegue ter um acompanhamento, né? Não, sem dúvida. Essa pessoa faz parte do meu ecossistema e da minha vida. Ela se torna parte de quem nós somos ali dentro. Exatamente. É diferente de uma consulta que, em 98% das vezes, a pessoa vem aqui, você atende ela em 10, 15 minutos, ela volta com os exames normais, acabou. Isso não muda a vida de ninguém. Sim. E, Thiago, eu queria que você só fechasse essa parte aqui do atendimento, que eu acho que é muito importante. E aí a gente está chegando já no final aqui desse nosso episódio. E aí depois cada um de vocês vão ter uma consideração final. Perfeito, vamos lá. Desse lado aqui, literalmente salva vidas. Desse lado aqui, literalmente salva negócios. Mas ambos salvam vidas, né? Ele salvar a vida de alguém quer dizer que talvez esse empresário, né, ele vai ter uma sobrevida para, né, investir na empresa dele e poder também salvar outras vidas que assim estão lá. O que eu vejo hoje, tá, Marcelo? O funil de vendas, se a gente olhar só funil de vendas, né, só olhar o contexto de quando entra a oportunidade e sai o contrato. Se a gente se limitasse só aqui, isso aí já dá um universo, né, para a gente trabalhar. Mas é importante que isso ande em conjunto com outras coisas, né? Não tem mais, talvez, esse negócio de pós-vendas. O pós-vendas de antigamente era assim, pô, recebeu, tá legal, tchau. Bom, não tem um relacionamento. E aí começou a surgir esse novo movimento que é o sucesso do cliente. Assim como o doutor colocou, o sucesso do paciente, que não é só, olha, tô curado agora. Não, agora é um trabalho contínuo. Né, agora que o ladrão roubou, não adianta fechar a porta, né? Então, peguei essa. Então, um trabalho contínuo, ou seja, para não voltar e desenvolver outras coisas até boas. O sucesso do cliente olhando resultado comercial, ele é tão importante quanto a venda. Por quê? Né, estudos mostram que um cliente ele está disposto a pagar até 8 vezes mais pela tua empresa, se você vender uma nova coisa para ele comprar. Só que o vendedor, ele esquece disso. E ele olha, me dá mais lead, que eu quero só fechar o contrato com esse que está chegando novo. Enquanto o cliente dele, que realmente comprou, ele colocou para dentro com todo o esforço, está sendo abandonado. Então, quando a gente fala da gestão comercial como um todo, sim, a gente se preocupa no pré, no vendas e no pós-vendas, que é o sucesso do cliente, para blindar todas essas áreas. Porque não adianta você ter um bom produto e vender uma vez só e dar pau aqui na hora de entregar esse atendimento, que você vai vender uma vez só, que não tem escala. Não dá, né? É insustentável. Então, o que a gente constrói, por exemplo, dentro, né, do nosso ecossistema de franqueados, que ali a gente entrega a metodologia que nós criamos, construímos em 16 anos lá para eles. Uma das premissas é junta todo mundo.
quem vende e quem ajuda a vender. Então toda empresa de sucesso tem 2 perfis de pessoas de sucesso, quem vende e quem ajuda a vender. Quem que vende? A equipe comercial. Quem ajuda a vender? Todo o resto. Então quando você junta essas pessoas, você pega a pessoa do café junto com o CEO, né, junto com produção, junto com logística, junto com marketing, coloca esse time, né, que é miscigenado ali, pulverizado entre departamentos, para se juntar e falar a mesma linguagem, para construir uma visão de vendas, você acerta. Por quê? Você constrói um negócio chamado jornada do cliente. O cliente é o único processo dentro de um negócio que todos os departamentos passam por eles. Então, quando eu junto a pessoa do café, uma pessoa do marketing, a pessoa de vendas para construir essa jornada do cliente, a gente está falando desde a inteligência do mercado até o do pós-vendas. Juntou todo mundo, a gente cria uma linguagem que é união e unidade. União, tá todo mundo junto. Unidade, tá todo mundo junto, falando a mesma coisa, olhando para a mesma direção, para o mesmo lugar e querendo chegar no mesmo lugar. Então não tem mais aqueles sistemas de feudos. O vendedor vendeu, time financeiro fala, putz, mais um problema pra gente resolver, cara. Não, porque todo mundo tá num ponto de vista assim, pô, não tô mais defendendo minha área, eu tô defendendo o interesse comum do negócio, o cliente. Não adianta só vender se não entregar aqui. Então, esse tipo de oficina, imersão que a gente proporciona nas empresas é justamente para construir uma linguagem unificada, em unidade. Demais. Doutor, queria deixar aqui uma lembrancinha aqui do nosso podcast para você, do Empreendedor Cristão. E queria que você pudesse agora falar aqui para os nossos empreendedores, para os nossos empresários, uma mensagem final aqui que você acha que vai trazer um impacto para eles. Marcelo, é aquilo que eu trago em todas as palestras. Se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa ser forte em 3 pilares dela: o espiritual, o físico e o emocional. Não existe sucesso a longo prazo sem esses 3 pilares. Se sua saúde física está ruim, a sua saúde emocional está ruim, a sua saúde espiritual está ruim e a sua empresa é o retrato, é o reflexo de tudo isso. Hoje é muito comum a gente ver hoje a pessoa se dedicar ao trabalho e esquecer da saúde física, esquecer da saúde da vida espiritual, esquecer da saúde emocional. Então, se você está cometendo esse erro, repense, porque ele vai refletir no teu negócio, na tua conta bancária. E hoje, na era do século XXI, isso é cada vez mais rápido de acontecer, mais fácil. Então, prepare-se emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Legal. Eu vou colocar na descrição todos os seus contatos, mas qual que é o seu Instagram, doutor, para as pessoas também terem mais conteúdo lá? Tem 3 Instagrams, mas o principal é Dr. Rogério Silva Cardio. YouTube, Cardio. Dr. Rogério Silva Cardio, Instagram, Dr. Rogério Silva Cardio e TikTok, Dr. Rogério Silva Cardio. Legal. Tiago, deixar também uma lembrancinha aqui para você, depois você pode conferir. Eu queria que você deixasse então as suas considerações finais aí para nós. Bora, aquela câmera ali, empresário, depois de tratar o corpo, alma e espírito, vamos tratar vendas, né? Tem a ver com tudo isso. Mas existe uma tríade que a gente bate há 16 anos: meta, método e execução consistente. Tô perdido, construa uma meta, que é onde você tem que chegar, no teu lugar de merecimento, tá? Agora, não sei como fazer. Tenha um método, um passo a passo. Em vendas está fácil, né? Funil de vendas. Só que não adianta você ter uma meta fácil ou difícil, não adianta você ter o melhor método do mundo se você não for consistente. Então, consistência é fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. É assim que qualquer um vai vencer. Legal, bacana. Tiago, eu quero agradecer a sua participação, seu tempo, sua disponibilidade. Dr. Rogério também aqui compôs a nossa mesa. Tenho certeza que foi algo realmente muito especial. Você pode compartilhar também esse nosso vídeo com outros empreendedores que eu acho que com certeza valem muito a pena, porque o que foi falado aqui vai somar muito também na sua vida também. E você pode também seguir as nossas redes sociais, que é o Oficial Empreendedor Cristão. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigado, prazer foi meu, Marcelo. Obrigado.